Olá, eu sou André Mendes Moreira, advogado tributarista, mestre e doutor em Direito Tributário e professor de Direito Tributário. Esta é a nossa quinta e última aula do curso de Direito Tributário desta semana. Tratamos, na primeira aula, do conceito de tributo e das espécies de tributo existentes no ordenamento jurídico brasileiro, à luz da doutrina e à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em nossa segunda aula, analisamos os princípios constitucionais tributários, especialmente os princípios da legalidade, da anterioridade ou da não surpresa e o princípio da irretroatividade da lei tributária, do qual também é corolária a chamada proteção da confiança do contribuinte. Na terceira aula, adentramos na temática dos impostos indiretos, impostos criados para terem o seu ônus juridicamente trasladado desde o produtor, passando pelo distribuidor, até o consumidor final, nominado contribuinte de fato, que deve efetivamente suportar o ônus jurídico dessas exações, tendo pontuado as principais características do ICMS, do IPI e do ISSQN, tributos indiretos no país que juntos formam o nosso imposto sobre valor agregado, dividido em cada uma das três ordens jurídicas parciais que compõem nossa federação. Nesta nossa última aula, analisaremos as contribuições PIS e COFINS, a sua não cumulatividade, instituída por lei e por emenda constitucional, e as características que esse instituto, a não cumulatividade tributária, tem, tanto para PIS/COFINS, como para as demais exações em vigor, às quais este instituto é aplicável, que são o IPI e o ICMS. Estão conosco hoje, estiveram ao longo de todas as aulas, nossos caríssimos estudantes da Faculdade de Direito aqui de Brasília, Edgar, Eliana e José Luiz, que certamente nos brindarão com algumas questões sobre a matéria a ser lecionada. Caso você tenha alguma dúvida, envie e-mail para saberdireito@stf.jus.br, identificando o tema e o professor que lecionou a aula. Na aula de hoje, como já dito, iremos analisar as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta das empresas, contribuição para o PIS, Programa de Integração Social, e a COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social. A contribuição para o PIS foi criada pela Lei Complementar número 7 de 1970. À época de sua criação, esta contribuição incidia sobre o faturamento das empresas. A finalidade das receitas auferidas com a contribuição para o PIS e com a sua irmã gêmea, que era a contribuição para o PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, também criada em 1970, porém pela Lei Complementar número 8, era possibilitar ao empregado, ao trabalhador, meios para inserção na sociedade, do que deriva o nome Programa de Integração Social. Em sua origem, apenas para exemplificar, a contribuição para o PIS remunerava ao empregado que se casasse, pois era pressuposto que no ato do casamento ele teria mais despesas. A contribuição para o PIS auxiliava na aquisição da casa própria do empregado. Os fundos auferidos com a contribuição para o PIS auxiliavam nesses mistérios. Com o passar do tempo, foi criada uma outra contribuição, que foi já a contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, criada pela Lei Complementar número 70 de 1991. Já estamos, então, em 1991, sob a égide da atual Constituição, de 1988.
O fundamento constitucional para a criação da COFINS foi o artigo 195 da Constituição de 88, que previa a possibilidade de criação de contribuição para financiamento da Seguridade Social incidente sobre o faturamento das empresas. A contribuição para o PIS, a seu turno, foi mantida, porquanto expressamente recepcionada pelo artigo 239 da própria Constituição de 1988. Esta contribuição, portanto, que também incidia sobre o faturamento das empresas, passou a ser cobrada lado a lado com a COFINS, com a diferença de que suas receitas eram investidas na forma do artigo 239 da Constituição de 88, que recepcionou expressamente a Lei Complementar número 7 e a Lei Complementar número 8 de 1970, destinando o produto da sua arrecadação para financiar o seguro-desemprego, o abono anual do PIS pago àqueles trabalhadores que oferem até 2 salários mínimos mensais e atividades sociais carreadas pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Portanto, com a criação da COFINS, que veio suceder o antigo FINS Social, passaram a conviver duas contribuições de competência da União Federal incidentes sobre o faturamento das empresas. Faturamento é um conceito de direito privado que corresponde ao produto da venda de mercadorias ou da prestação de serviços. Faturamento, portanto, não engloba eventuais receitas financeiras que possam ser auferidas pelas entidades empresariais. Portanto, o que se tributa pelo PIS e pela COFINS, à luz da Lei Complementar 7 de 1970 e da Lei Complementar número 70 de 1991, à luz da redação originária dessas contribuições, é o faturamento, produto da venda de mercadorias e da prestação de serviços. Em 1998, foi editada uma lei que adveio com o intuito de unificar a sistemática dessas contribuições. Foi a Lei número 9.718. Este diploma normativo unificou a sistemática tanto do PIS como da COFINS, trouxe uma nova alíquota para a COFINS de 3%, manteve a alíquota do PIS de 0,65%, mas modificou sensivelmente a sua base de cálculo. De acordo com a Lei 9.718 de 98, o PIS e a COFINS passariam a incidir não mais sobre o faturamento, mas sobre todo e qualquer valor que ingressasse a qualquer título no caixa da empresa. O que é um conceito distinto de faturamento, que, como visto, engloba apenas receita oriunda da venda de mercadorias ou da prestação de serviços. A partir do momento em que a Lei 9.718 de 98, unificando os regimes da contribuição para o PIS e da COFINS, dispõe que a sua base de cálculo passará a ser não mais faturamento, mas toda e qualquer receita que ingressa no caixa, ela opera uma modificação na base de cálculo dessas contribuições. A questão que se colocou à época e que foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal já há alguns anos foi a seguinte: a edição, a Constituição, ou melhor dizendo, a época da edição da Lei 9.718 de 98, que foi editada em novembro de 1998, a Constituição da República não autorizava a criação de contribuição social sobre a receita das empresas. A autorização se restringia à tributação do faturamento das empresas e não da receita.
A Lei 9.718 de 98 adveio em novembro. Em dezembro, um mês após, foi publicada a Emenda Constitucional número 20 de 1998, que, modificando o artigo 195 da Lei Maior, passou a prever, neste dispositivo, que contribuições sociais poderiam incidir não só sobre o faturamento, mas também sobre a receita bruta das empresas. A tese que se colocou para análise do STF foi singela. Claramente, a lei não possuía requisitos para ser válida quando de sua edição. Claramente, a Constituição não autorizava a incidência de contribuições sociais sobre receita bruta, conceito mais amplo que o de faturamento, em novembro de 1998. Mas já em dezembro de 1998, um mês após a edição da lei, e antes que as contribuições passassem a ser cobradas dos contribuintes, haja vista que elas se sujeitam a 90 dias de intervalo entre a publicação da lei e o início de sua cobrança, adveio a regra constitucional que deu suporte a esta modificação legislativa. Portanto, ou a lei era inconstitucional desde a origem e lei inconstitucional não poderia ser convalidada a posteriori, ou a lei teria nascido inconstitucional, mas teria sido posteriormente convalidada a tempo e modo devidos, porque antes da produção plena dos seus efeitos, pela emenda constitucional superveniente. Neste julgado, por 6 votos a 4, os ministros do Supremo Tribunal Federal assentaram um importante princípio. Lei inconstitucional é lei natimorta. Não é passível de convalidação lei que, na data de sua publicação, não obedecia à Constituição. Baseado nesse princípio, e com a declaração da inconstitucionalidade, não da Lei 9.718 como um todo, mas apenas e tão somente da modificação da base de cálculo do PIS e da COFINS por ela operada, o STF invalida a base de cálculo desta lei e, portanto, tem-se a aplicação da base de cálculo prevista nas leis pretéritas, na Lei Complementar número 70 de 91 e na Lei Complementar número 7 de 1970, que era o faturamento. Em razão disso, toda a sistemática da Lei 9.718 de 98, unificando as contribuições PIS e COFINS, continuou a viger, com a ressalva de que sua base de cálculo era não a receita bruta da empresa, não todo e qualquer ingresso no caixa, o que incluiria, portanto, receitas financeiras, mas apenas e tão somente o faturamento, produto da venda de mercadorias e da prestação dos seus serviços. Após esta modificação legislativa e esta orientação jurisprudencial, as contribuições PIS e COFINS sofreram nova modificação legal em 2002 e 2003, respectivamente, pelas leis 10.637 e 10.833. As contribuições foram, atendendo a um clamor do empresariado, transformadas de contribuições cumulativas que incidiam sobre todo e qualquer faturamento, em cascata. A indústria vendia o automóvel para o concessionário, pagava PIS/COFINS sobre a receita oferida com a venda. O concessionário vendia o mesmo automóvel para o consumidor final, pagava PIS/COFINS sobre a receita oferida com a venda, sem qualquer hipótese de abatimento de créditos. Então, esse sistema cumulativo
nocivo ao desenvolvimento da economia, foi substituído, ou deveria ter sido substituído integralmente, por um outro sistema não cumulativo de tributação, no qual o tributo é calculado sobre o oferimento da receita, porém se admite o abatimento de créditos calculados sobre as despesas incorridas pelo contribuinte. Melhor explicando, no caso de PIS e COFINS, o fato gerador é a receita. No regime cumulativo, que continua a viger, sendo a exceção não a regra, contudo, tributa-se o faturamento, a receita da venda de mercadorias e da prestação de serviços, com alíquotas de 3% para COFINS, 0,65% para o PIS, de forma cumulativa. No outro regime atual, que é a regra não cumulativo, instituído pelas leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003, o PIS e a COFINS tributam não apenas o faturamento, mas toda a receita bruta das empresas, todo e qualquer ingresso no caixa. As receitas financeiras, então, passam a ser tributáveis, apenas com a ressalva de que existem hoje em vigor decretos prevendo alíquota zero para receitas financeiras, o que, na prática, então, iguala as bases de cálculo. E com alíquotas maiores, ao invés de 3%, 7,6% para COFINS no regime não cumulativo. Ao invés de 0,65%, 1,65% para o PIS no regime não cumulativo. Mas por que essas alíquotas maiores? Exatamente porque no sistema não cumulativo se admite o abatimento do valor do tributo a pagar de créditos que são calculados aplicando-se essas mesmas alíquotas, 1,65% do PIS e 7,6% da COFINS, sobre as despesas incorridas pelo contribuinte do PIS/COFINS. Portanto, exemplificando, enquanto no exemplo A, a concessionária vendia o automóvel para ou melhor, a fabricante vendia o automóvel para o concessionário por 100, pagava 3,65. O concessionário revendia por 200, pagava 7,3, que é o dobro de 3,65, que é 3,65% de 200. De forma cumulativa, sem direito ao crédito. Passou-se na sistemática não cumulativa, admitir-se que o concessionário abatesse do PIS e COFINS devidos, agora calculados não com alíquotas baixas, mas com alíquota de 9,25%, créditos equivalentes à aplicação dessa mesma alíquota, 9,25%, sobre o valor de compra da mercadoria por ele revendida. Então, a concessionária calcula PIS e COFINS sobre 200, 9,25% sobre 200, mas tem direito a crédito de 9,25% sobre esse valor por ela pago ao industrial quando da aquisição do bem. A legislação do PIS e da COFINS, não cumulativos, prevê diversas hipóteses de créditos. Créditos calculados pela simples aplicação da alíquota 9,25% sobre despesas incorridas pelo contribuinte. Quais despesas? Exemplo, bens adquiridos para revenda. O contribuinte calcula o débito a 9,25% sobre a receita oferida com a revenda, mas tem o direito de se creditar do valor equivalente a 9,25% aplicados sobre a despesa por ele incorrida com a aquisição desse bem destinado à revenda. Típico sistema não cumulativo? Nem tão típico. Nem tão típico por uma razão. No caso do PIS e da COFINS,
a hipótese de incidência não é necessariamente uma operação de circulação jurídica de mercadoria. É o auferimento de receita, que obviamente deriva de operações de circulação jurídica de mercadoria, mas nem sempre derivará. Por isso é que dizemos que o PIS e a COFINS são tributos não cumulativos em sentido amplo. São não cumulativos por determinação legal e por determinação constitucional, haja vista que a emenda à Constituição número 42 de 2003 inseriu expressamente no artigo 195 a previsão de que as contribuições para o PIS e a COFINS poderiam ser não cumulativas na forma da lei. Mas esta não cumulatividade não tem o condão de transformá-los em tributos indiretos, em tributos incidentes sobre o consumo, em tributos aos quais se aplica o artigo 166 do Código Tributário Nacional para fins de regrar a sua devolução ao contribuinte de direito. A não cumulatividade produz seus efeitos plenos de transformação do tributo em indireto e de translação jurídica do ônus tributário ao longo de toda a cadeia até o consumidor final, apenas e tão somente quando ela é aplicada a tributos que gravem circulação de riquezas, operações com venda de bens ou prestações de serviços. No caso do PIS e da COFINS, o que se tem é tão somente uma forma de cálculo do tributo devido, que foi modificada. Ao invés de pura e simplesmente aplicar-se a alíquota de 3,65% sobre o valor das receitas auferidas, aplica-se agora 9,25% sobre as receitas, mas igual alíquota é aplicável sobre as despesas incorridas para a realização dessas receitas. Despesas essas que geram os créditos compensáveis do PIS e da COFINS. Sendo não cumulativo, ainda que em sentido amplo, o objetivo do PIS e da COFINS, nesta modalidade não cumulativo, o objetivo da não cumulatividade do PIS e da COFINS, é exatamente desonerar o contribuinte do montante de PIS e COFINS incidente na etapa anterior. Ainda que esta etapa anterior tenha que ser visualizada por ficção, porque o crédito não é sobre um imposto que incidiu na etapa anterior, como ocorre no ICMS e no IPI. O crédito é calculado sobre a despesa que o contribuinte teve para auferir a receita tributável, o que já denota a dessemelhança entre as respectivas não cumulatividades. Não obstante, sendo não cumulativo, ainda que em sentido amplo, os créditos de PIS e COFINS não são calculados sobre despesas relativas a aquisições de bens ou serviços que não se sujeitem à tributação na etapa anterior. Exemplo, despesas com mão de obra paga a pessoas físicas. Quando a pessoa física recebe um valor qualquer da empresa pela prestação de serviço, a pessoa física não paga PIS e COFINS. A pessoa física não é contribuinte dessas contribuições, que são devidas apenas pelas pessoas jurídicas. Se a pessoa física não paga PIS e COFINS, existe razão para se conceder crédito de PIS e COFINS sobre os pagamentos feitos a pessoas físicas? A priori, não. Afinal, se o que se quer é desonerar a cadeia produtiva do PIS e COFINS incidente na etapa anterior, entre aspas, não há razão que justifique a concessão do crédito. No entanto, aqui se aproposita uma observação da maior relevância. Quando houve a modificação do regime cumulativo para o não cumulativo, houve elevação das alíquotas do PIS e da COFINS. De 3,65% valor global, passou-se a 9,25% também valor global. Contribuintes que
antes se sujeitavam à sistemática cumulativa, passaram a se sujeitar à sistemática não cumulativa, com alíquota de 9,25%, e muitos desses contribuintes não tinham e não têm até hoje despesas geradoras de crédito. Exemplo, empresas que contratam mão de obra intensiva. Empresas cujo maior custo, cujo maior insumo é exatamente o pagamento dos seus funcionários. Essas empresas sofreram uma majoração que praticamente triplicou o valor do PIS e COFINS por ela devidos, que não foi acompanhada pela concessão de um crédito, ainda que presumido, pela legislação. Portanto, especialmente para as empresas que utilizam mão de obra intensiva, o regime não cumulativo do PIS e da COFINS, na verdade, operou-lhes um verdadeiro desserviço. Tanto é que diversos setores se mobilizaram para serem mantidos na sistemática cumulativa dessas contribuições, que é, para muitos, menos onerosa do que o novo regime, haja vista a restrição criada pela legislação e com alguma razão de ser, com base na não cumulatividade tributária, de somente se conceder crédito em relação às despesas incorridas com pagamentos a pessoas jurídicas, pagamentos pela aquisição de bens e serviços que foram tributados pelo PIS/COFINS na etapa anterior. Este problema per se já demonstra quão difícil é aplicar-se a sistemática não cumulativa de tributação a exações cuja materialidade, cujo critério material da hipótese de incidência não é uma operação de circulação de riqueza. Trabalha-se com receitas e despesas. E por ficção ou por consideração legal, vincula-se essa despesa à empresa a qual ela foi paga, para então se verificar se haverá ou não direito ao crédito sobre este montante. A grande questão, e este é um problema que não se restringe ao PIS e a COFINS. Este é um problema que também aqui é compartilhado pelos demais tributos não cumulativos no Brasil, pelo IPI e pelo ICMS. Reside exatamente no conceito de bens geradores de crédito, de aquisições que geram créditos compensáveis, de despesas, no caso de PIS e COFINS, que geram créditos compensáveis. Pois a não cumulatividade, instituto criado na França na década de 50, mas que havia sido pensado por um alemão já em 1918, por um alemão chamado von Siemens, das indústrias Siemens, ela tem por premissa um princípio que se chama neutralidade. O que é a neutralidade? A neutralidade pretende fazer com que todas as aquisições feitas por um contribuinte, em matéria de IPI, de ICMS ou de PIS/COFINS, já que o tributo é constitucionalmente não cumulativo do amplo, todas as aquisições feitas pelo contribuinte gerem créditos que serão abatidos do imposto devido quando da venda da mercadoria, quando da prestação do serviço, quando do auferimento da receita. E o que a não cumulatividade busca, o que a chamada tributação sobre o valor acrescido busca, é exatamente fazer com que o comerciante, o industrial ou o produtor fique neutro em relação ao tributo na cadeia de produção, pois este tributo não lhe pertence. Este tributo é devido pelo consumidor final, que é quem deve arcar juridicamente com o ônus da exação. Se ele adquiriu bens necessários à sua atividade
que vieram todos gravados com o peso de tributos não cumulativos, deve ser concedido a este contribuinte crédito sobre todas as suas aquisições necessárias à sua atividade. Pois somente dessa forma ele não será onerado com o peso do tributo e pagará o tributo apenas sobre aquele acréscimo de valor por ele feito às mercadorias adquiridas e depois revendidas, ou adquiridas para então serem industrializadas e depois revendidas em um novo produto de maior valor agregado, do que decorre o nome do imposto que originou a não cumulatividade, imposto sobre valor agregado. Portanto, a premissa desta lógica, a premissa desta sistemática de tributação, a lógica desta sistemática de tributação é sempre a neutralidade fiscal. O tributo é sobre o consumo porque ele é transferido ao longo de toda a cadeia entre produtor, distribuidor atacadista, distribuidor varejista e consumidor final, até alcançar o consumidor final na ponta. Sendo assim, quando o legislador pretende restringir o direito ao crédito que o contribuinte do imposto não cumulativo possui, direito este constitucional, o legislador está eliminando a própria lógica da não cumulatividade. Está tornando cumulativo um tributo que é não cumulativo. Quando se impede um contribuinte de aproveitar como crédito o valor do ICMS incidente sobre a aquisição de um bem necessário à sua atividade empresarial, está se dizendo que o valor correspondente a este crédito não concedido será suportado em definitivo pelo contribuinte adquirente. Será custo deste contribuinte. Não haverá neutralidade. A lógica do sistema de tributação não cumulativo, portanto, exige que se reconheça ao contribuinte o direito ao crédito sobre todos os insumos utilizados em sua produção. O termo insumo, muito criticado, deriva do inglês input. São todas as aquisições, todos os inputs, todos os insumos necessários à fabricação do produto final, do output, daquilo que sai, ou a prestação do serviço, ou a comercialização da mercadoria, no caso de aquisição de bens para revenda. Quando a não cumulatividade foi criada no Brasil, estávamos na década de 1950 e ainda vigorava o antigo Imposto sobre o Consumo, antecessor do atual IPI. Já na década de 50, por lei, portanto, por comando infraconstitucional, autorizou-se ao contribuinte do imposto de consumo abater do valor por ele devido a esse título o montante do imposto de consumo incidente nas aquisições dos chamados produtos intermediários. Aqui vale lembrar que o imposto de consumo, tal como o IPI, era devido pelas indústrias, pelos industriais. Portanto, quando a legislação autoriza que o industrial se credite, quando ela autorizou, já na década de 50, o crédito pelo industrial do imposto de consumo incidente na aquisição de produtos intermediários, a legislação olhava para a lógica do processo industrial e dizia, no caso
aquisição por indústria de produtos intermediários que são o quê? São produtos consumidos no processo industrial, que não se confundem com as matérias-primas que já geravam direito a crédito conforme uma legislação anterior a essa. A matéria-prima no processo industrial é aquela que se agrega fisicamente ao produto final. Já o produto intermediário é aquele bem que é consumido no processo industrial, mas não se agrega ao produto final exatamente por sofrer consumo durante o processo de industrialização. Com a constitucionalização do IPI, em 1965, as discussões nos tribunais sobre o alcance do direito ao crédito do imposto de consumo, sobre o que era produto intermediário ou não, foram transferidas, trasladadas para o IPI, que na verdade é apenas o novo nome do antigo imposto de consumo. É o sucessor mais completo possível deste antigo imposto, porquanto devido pelas indústrias. Então, ao passo que as indústrias pretendiam classificar todo e qualquer bem por elas utilizado no processo industrial como bem intermediário para fazer jus ao crédito, os fiscos, no caso o fisco federal, buscava restringir esse direito ao crédito. Até este ponto, nada havia de errado na evolução da não cumulatividade tributária, pois o imposto de consumo era devido pelos industriais, o IPI era também devido pelos industriais, e a discussão centrava na necessidade ou não do bem para o processo industrial, o que é uma discussão plenamente válida à luz do princípio da não cumulatividade tributária. No entanto, o grande problema ocorreu com o ICM, que foi criado também em 1965, juntamente com o IPI, mas que, diferentemente do IPI, era devido não apenas pelos industriais, mas também pelos comerciantes. E o comerciante não realiza processo de industrialização, pelo menos não a priori, salvo uma ou outra exceção. Se o comerciante não possui processo industrial e se a legislação assegurava o crédito de matérias-primas, de bens intermediários, entendidos como consumidos no processo industrial, e também para o comércio de bens para revenda, como o comerciante poderia se creditar, por exemplo, no caso de supermercados, daquelas sacolas plásticas adquiridas para embalagem dos produtos adquiridos nos supermercados pelos usuários. O crédito era de bens adquiridos para revenda. O comerciante comprava alimentos, revendia no supermercado e se creditava. Até aí não havia problemas. Mas e em relação àquelas outras aquisições necessárias ao processo de comercialização? Não havia lei que dispusesse a esse respeito. E as discussões continuaram centradas no crédito dos industriais. A não cumulatividade do ICM, ao invés de ser discutida à luz do comércio, continuou sendo discutida à luz das indústrias, que também são contribuintes do ICM, também deviam discutir o alcance da sua não cumulatividade. Mas este imposto já não se restringia às indústrias, ele ia além. Mas esta evolução não foi a evolução correspondente no direito ao crédito. Os créditos eram sobre matérias-primas e produtos intermediários, conceitos industriais, bens adquiridos para revenda, que favorece, obviamente, os comerciantes, e bens integrantes do ativo imobilizado das empresas comerciais. Mas não havia previsão de crédito
sobre outros bens utilizados pelo comerciante em suas atividades, como meio necessário para a comercialização, cujo exemplo mais lapidar me parece o da sacola plástica nos supermercados, que não é adquirida para revenda, é adquirida para viabilizar a comercialização dos produtos vendidos nesses estabelecimentos. Faltava, portanto, a discussão na jurisprudência do conceito de insumo. Faltava a discussão acerca daquilo que era necessário ou não ao processo industrial e ao processo comercial, pois ambos são processos, cada qual com sua lógica, cada qual com sua realidade, cada qual com seus insumos. Mas a discussão se restringia às indústrias. Com a Constituição de 1988, foram criados, ou melhor, foram acrescidos ao ICM, dois serviços tributáveis: o serviço de comunicação e o serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Novamente, não houve a evolução necessária da jurisprudência para reconhecer a prestadores de serviço o direito ao crédito que lhes é inerente sobre todos os insumos necessários às suas atividades. De fato, foi somente no ano de 2010, 22 anos após a edição da Constituição de 1988, que duas decisões magistrais do Superior Tribunal de Justiça reconheceram a um prestador do serviço de transporte o direito a se creditar de óleos lubrificantes, graxas e outros insumos utilizados para movimentar os meios de transporte por ele utilizados para prestar o seu serviço, que era o de transporte. Sendo que os estados lhe negavam esse direito ao argumento de que não se tratavam de produtos intermediários, de produtos consumidos no processo de industrialização, ou não se tratava de matéria-prima. Mas existe matéria-prima que é aquela que se agrega fisicamente ao produto final na prestação de um serviço? Não me parece que exista. Felizmente, contudo, a jurisprudência evoluiu. Já em 2010, essas decisões do STJ sinalizaram uma esperança dos contribuintes de que a não cumulatividade tributária fosse interpretada à luz do conceito de insumo, porém, não do conceito de insumo válido para as indústrias, e sim do conceito de insumo aplicável à realidade do tributo. Se o tributo é devido pelo comerciante, o conceito de insumo é aquele aplicável ao comércio. Quais são as aquisições necessárias para se realizar atividade comercial? Todas elas, desde que venham tributadas pelo ICMS da etapa anterior, devem gerar direito ao crédito. Quais são as aquisições necessárias à prestação de serviços de transporte e de comunicação? Todas elas, desde que venham tributadas pelo ICMS, devem gerar direito ao crédito. A definição, portanto, precisa ser ampla, porque o que vale é o conceito de insumo aplicável à realidade tributada, e não um conceito de insumo delineado à luz das indústrias na década de 50 e 60, que não evoluiu juntamente com a evolução da própria não cumulatividade, que foi estendida pelo ICM ao setor comercial, que em 1988 foi estendida a dois serviços com o ICMS, e que em 2002 e 2003 foi estendida a um tributo cujo fato gerador é o mais amplo possível, o auferimento de receita. No caso, estou falando da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Essas contribuições sociais, portanto, quando trazidas
para o abrigo da não cumulatividade tributária, geraram novas discussões. Se o tributo é sobre a receita, afinal, qual despesa gera crédito? Um dado interessante merece ser salientado. A primeira legislação que menciona expressamente no Brasil o direito ao crédito sobre insumo, valendo-se efetivamente deste vocábulo, foi exatamente a legislação do PIS e da COFINS não cumulativos. No que está a merecer encômios o legislador por ter positivado conceito tão relevante para a não cumulatividade tributária. E afinal, se no caso das contribuições sociais, PIS e COFINS, o débito é calculado sobre a receita e o crédito sobre as despesas, dentre as quais as despesas com insumos, pergunta-se, qual é o conceito de insumo válido para fins de PIS e COFINS? A resposta nos ofertou recentemente o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em decisão da maior relevância para a temática em comento. De acordo com o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão julgador no âmbito administrativo das lides entre fiscos e contribuintes, no plano federal, todas as despesas incorridas pelo contribuinte que sejam necessárias à sua atividade fim são insumos geradores de crédito do PIS e COFINS. Tanto o PIS como a COFINS, por incidirem sobre a receita, gravam 100% do resultado da atividade empresarial. Todos os ingressos são tributados. 100% do resultado é tributado. Desta forma, se todo o resultado da atividade empresarial é tributado, todas as despesas incorridas pelo contribuinte com o intuito de ultimar sua atividade empresarial são insumos geradores de crédito dessas contribuições. A decisão é correta a mais não poder. Espera-se que ela represente um marco no que se refere à não cumulatividade tributária, não somente dessas contribuições, mas também do próprio ICMS, em que pese nossos tribunais superiores já terem dado mostras de que a jurisprudência sobre a não cumulatividade tem evoluído. Tem evoluído em consonância com a evolução dos fatos geradores dos tributos não cumulativos, que não se restringem mais, como era no imposto de consumo, às indústrias, abarcando hoje desde comerciantes, desde prestadores de serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal, até todo e qualquer empresário que aufira receita. Quanto mais amplo o fato gerador do tributo não cumulativo, mais amplo será o conceito de insumo gerador de crédito. Crédito este que é direito do contribuinte a já feita pelo constituinte pela não cumulatividade tributária. Do contrário, não seria factível sustentar-se que no Brasil se adota para o IPI e para o ICMS a não cumulatividade em sentido estrito, porquanto aplicada a tributos que gravem operações com circulação de bens e prestações de serviços, e para o PIS/COFINS a não em sentido amplo, que é uma forma de cálculo do quantum devido em que pese guardar semelhanças indissociáveis com a não cumulatividade em sentido estrito. Sendo não cumulativo, em conclusão, o contribuinte terá direito ao crédito sobre
todos os insumos. Esta é a lógica da tributação sobre o valor acrescido, vigente em mais de 130 países no globo. E cabe a nós interpretar a vontade do Constituinte consoante ela foi manifestada, adaptando o conceito de insumo e o direito ao crédito nas exações não cumulativas à nova realidade dessas próprias exações que têm evoluído com os anos. Neste momento, indago aos alunos se tem alguma dúvida sobre a matéria. Eu tenho uma pergunta, professor. O artigo 166 do Código Tributário Nacional, CTN, se aplica ao PIS e COFINS. Por quê? Em minha opinião, o artigo 166 do Código Tributário Nacional não se aplica às contribuições ao PIS e à COFINS. Por quê? Como dito, todo tributo não cumulativo, em sentido estrito, é indireto. Ou seja, todo tributo não cumulativo que incida sobre operações de circulação de riqueza será indireto, será tributo sobre o consumo, será tributo cujo ônus é juridicamente criado para ser trasladado ao consumidor final, contribuinte de fato. No caso do PIS e da COFINS, temos incidência da não cumulatividade sobre tributo que grava auferimento de receita, realidade estanque, realidade que pode ser considerada em apartado e não necessariamente dentro de um negócio jurídico, apesar de derivar deste negócio jurídico. Desta forma, não se tributando o negócio em si, a operação que transfere o bem de A para B e, via de consequência, o peso do tributo, não me parece que o PIS e a COFINS tenham sido transformados em tributos indiretos com a aplicação da não cumulatividade. Parece-me, sim, que estas exações hoje têm uma nova forma de cálculo do montante devido, mas não que tenham sido transformadas em exações indiretas. Para resumir o que vimos, no caso das contribuições para o PIS e para a COFINS, a não cumulatividade tributária é uma forma de cálculo do quantum devido, balizada, quando compatível, pelas normas da não cumulatividade aplicáveis ao ICMS e ao IPI. Portanto, em sendo tributo sobre a receita, o cálculo de créditos sobre a despesa deve ser feito de forma ampla. Toda despesa com insumo gera crédito. Esta foi a posição de um recente julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que se espera seja a nota dominante doravante em relação a esta matéria. Lembrando que, caso você tenha dúvida em relação ao que foi dito, envie um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Caso queira rever as aulas, acesse youtube.com/saberdireitoaula. Agradeço a atenção de todos. Finalizamos nosso curso de 5 aulas hoje. Espero que tenha sido proveitoso, tanto para vocês como para os alunos que aqui estão. Muito obrigado.